Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouco diferente. Um vídeo para falar sobre as minhas impressões a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. E que acontecimentos são estes? Nos últimos dias, um escritor brasileiro chamado Ronaldo Bressani divulgou no seu Instagram o print de um e-mail que ele havia recebido de um booktuber famoso, em que esse booktuber passava os seus preços para divulgação do livro dele no canal. Ele havia então solicitado as informações a respeito de como fazer um publi editorial. Em resposta, o booktuber mandou o e-mail. E então ele divulgou este e-mail no seu Instagram sem o nome desse booktuber, com a seguinte mensagem: Jabá. É assim que funciona o esquema booktuber. E aí começou todo o alvoroço. Este e-mail começa da seguinte forma: Boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? O livro só será aceito após aprovação de orçamento. Segue o orçamento para leitura /divulgação /resenha em vídeo. Observações. É importante que o autor, a editora, tenha em mente que meu trabalho não é de venda de livros, e sim o de divulgação. O público será devidamente avisado de que se trata de publicidade. Há então um resumo do número de seguidores desse booktuber nas principais redes sociais e depois os preços, porque o conteúdo pode ser diferente, pode ser uma resenha em meio a outros livros num vídeo, uma resenha exclusiva, divulgação no Instagram, divulgação no Facebook, seguem-se então os preços. Mas em todas as simulações, que são várias, é exaustivamente repetido o seguinte: leitura mais impressões de leitura, entre parênteses, pessoais, sem interferência do autor /editora. Enfim, em todo o e-mail é ressaltado que o que se está vendendo é a possibilidade de, numa plataforma com inúmeros seguidores, dar a conhecer a existência daquele livro, o seu conteúdo e as impressões pessoais da pessoa que está abrindo o seu espaço duramente conquistado na internet para divulgação. Não se está comprando aqui, e isto é repetidamente falado, uma opinião favorável do booktuber, nem a impostura de que o booktuber leu aquele livro espontaneamente e o está espontaneamente divulgando e elogiando ou contando suas impressões pessoais neutras que sejam. Porém, não foi essa dinâmica de honestidade e de trabalho sério que foi transmitida ao público pelo escritor Ronaldo Bressani, nem por uma reportagem da revista Época, que nos últimos dias meio que consolidou a linha de pensamento que já havia sido iniciada pelo Ronaldo Bressani, do senhor, vamos ver o nome dele, Paulo Roberto Pires, jornalista e professor da UFRJ, que se intitula A Impostura Booktuber. Booktubers e seus apologistas orgulham-se de sua ignorância e defendem o amadorismo num reiterado elogio do desconhecimento de causa. Desta forma, o Sr. Paulo resume a controvérsia em torno do post do Ronaldo Bressani. Pois lá estavam eles, falando pelos cotovelos, influenciando geral, quando o escritor e jornalista Ronaldo Bressani resolveu postar em suas redes sociais a tabela de uma booktuber para o que ela chama de leitura /divulgação /resenha em vídeo. Se o autor, ou como é mais comum, a editora, desembolsar R$2.000, pode ver seu livro ser mencionado com 2 outros num vídeo em que a influenciadora expõe suas impressões de leitura. Como ela ressalva, não se trata de um comentário qualquer.
mas de impressões pessoais sem interferência do autor/editora. Por R$ 3.500, a influência fica mais forte. Pode-se ter um vídeo inteirinho para o livro. Com R$ 5.000, além da atenção exclusiva, a capa do livro é postada por aí e aparece em vídeo dos outros. Notem esta parte. O que parece um documento de barbárie foi, no entanto, defendido nas redes como evidência de cultura, de uma nova cultura. Na chusma de comentários que se seguiu ao post, lê-se claramente a tese de que crítica literária e mídia são instituições falidas que não se comunicam com um número expressivo de pessoas, ou seja, que não influenciam ninguém e que, portanto, não têm mais relevância. Ou só a teria num desprezível círculo de intelectuais caricaturados como elitistas de um antigo regime intimidado pela estridente choudra digital. Como logo a internet descobriu ligando um ponto ao outro, a influenciadora digital que era referida de forma velada pelo seu Ronaldo Bressani nada mais era do que a nossa querida Tatiana Feltrin, que está aqui no Booktube há mais de 10 anos, fazendo mais de um vídeo por semana e lendo talvez assim dezenas, se não centenas de livros por ano para depois comentar a respeito deles. Sejam estes livros clássicos, contemporâneos ou publis editoriais, como ela deixa muito claro quando os faz. E o que logo a internet também descobriu foi que havia um ressentimento da mídia tradicional contra as novas plataformas, dentre elas os booktubers, porque os booktubers eram despreparados e vendidos e, portanto, estavam conspurcando o templo sagrado da literatura. Agora nos resta perguntar, quem está certo? A Tatiana Feltrin, que vende o seu trabalho, que vende o seu espaço de divulgação honesta e transparente, como o seu e-mail deixou muito claro, que influencia positivamente milhões de leitores, forma toda uma geração de leitores, influencia outros booktubers, os anima a continuar fazendo o seu trabalho e assim potencializando essa expansão da rede de leitores. Ou a mídia tradicional, que considera a literatura um espaço para iniciados, que não pode ter a ver com dinheiro e que, portanto, deve se sustentar sabe-se lá de que forma, sei lá, talvez por um processo de sacerdócio dos leitores e dos escritores, sem que uns cobrem dos outros quaisquer valores. O Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, em que tradicionalmente apenas uns gatos pingados leem livros. Para nós, leitores, boa parte da graça de ler um livro está na possibilidade de comentarmos com alguém a respeito, trocar impressões, discutir as ideias que o livro traz, fazer indicações, ver o livro de que gostamos lido e apreciado pelas pessoas a quem queremos bem. A civilização se constrói desta forma, com debate de ideias estas, o mais das vezes, veiculadas por meio de livros. Porém, como a gente pode debater os livros e as ideias novas se não há ninguém do nosso lado que tenha lido esses livros e conhecido essas ideias? É aí que o Booktube surge e o que eu vejo como a sua missão principal, isto é, servir de plataforma para que os leitores brasileiros saiam de seu isolamento e possam conversar a respeito dos livros. O advento dessa possibilidade é por si só uma oportunidade civilizatória para nós. Oportunidade esta que a mídia tradicional, por suas próprias características, não pode proporcionar. Quando eu falo em isolamento, em sair do isolamento, apesar de ter em mente, em primeiro lugar, o debate do conteúdo dos livros, me refiro também a simplesmente saber
que há outras pessoas de carne e osso que leem livros, e que os livros que a gente vê anunciados na mídia tradicional ou em sites das editoras e livrarias virtuais têm esta ou aquela dimensão, cor, formato, diagramação. Características sobre as quais muitas vezes ficamos em dúvida porque em nossas cidades não há uma livraria sequer que possamos visitar e ver como o livro é de fato. No entanto, à medida que o Booktube cresce, e ele cresce de forma muito lenta, acreditem, surge a possibilidade de que o espaço conquistado na internet sirva não só ao debate informal e à troca de experiências, mas também para o exercício de atividades remuneradas, que permitam que aquele que começou a falar sobre livros em suas horas vagas faça disso seu meio de vida. E se a literatura se torna o meio de vida da pessoa, é natural pensar que ela se dedicará mais tempo à literatura, que o conteúdo produzido será melhor e que, portanto, a influência sobre quem a assiste, sobre seus seguidores, será mais positiva. É um círculo virtuoso em que todos ganham. É uma verdadeira linha de civilização. Se esse booktuber, antes simples comentador de livros, quiser se tornar um crítico literário e exercer a sua crítica literária no YouTube, ótimo! A Constituição garante a todos o direito de expressão e não há qualquer exceção no sentido de que a crítica literária não possa ser exercida por esta ou aquela pessoa, nesta ou naquela plataforma não convencional fora da academia. O que deve pautar o julgamento dessa crítica é o seu conteúdo e não a sua legitimação oficial por uma instituição, um diploma, uma plataforma ou um grupo de autoproclamados iluminados. Da mesma forma, se o booktuber é alguém que simplesmente conversa informalmente sobre livros, é segundo esses termos que o seu conteúdo deverá ser avaliado, mesmo que o alcance desses comentários informais seja grande. Enfim, de todo esse imbróglio dos últimos dias, eu tiro as seguintes conclusões. O Booktube é uma oportunidade civilizatória para o Brasil, na medida em que ele retira os leitores do seu isolamento e torna o debate de ideias mais disseminado, plural e democrático. A mídia tradicional, por suas próprias características, ainda que produza um conteúdo de altíssima qualidade, o que muitas vezes não é o caso, não pode proporcionar a mesma integração e pluralismo. O que se fala sobre livros deve ser avaliado segundo a intenção de quem fala e segundo os termos do que é falado, e não porque quem fala ou o que é falado tem a chancela de um grupo, instituição ou plataforma. De todo modo, todos nós temos o direito constitucional de expressão e, portanto, podemos nos aventurar a falar sobre o que quisermos da forma que bem entendermos, ainda que possa haver uma recepção negativa ao que falamos. Contudo, essa recepção negativa jamais poderá importar a anulação da nossa possibilidade de fala. Ganhar dinheiro de forma honesta não é crime nem pecado. Abrir o próprio espaço na internet para dar a conhecer a existência de um livro, suas características, as impressões que tivemos a respeito dele, anunciarmos que isto é um conteúdo pago, como a Tatiana Feltrin faz, é não só legítimo, como também desejável. A literatura depende de dinheiro para se concretizar. No mínimo, o escritor precisa comer para se manter vivo e escrever. O público não é bobo. Se perceber que o que se compra não é só o espaço de divulgação, mas uma impressão falsa sobre o livro, ele vai deixar de seguir o booktuber e o booktuber vai deixar, portanto, de ganhar dinheiro com isso. Enfim, pessoal, eu senti a necessidade de falar um pouco a respeito desse assunto. Eu acho que porque há um certo confronto
de posições, a gente não pode silenciar a respeito. É importante debatermos. No fim das contas, nós não estamos xingando ninguém, não estamos agredindo ninguém. Então não há por que causar alarde, ficarmos chocados com tudo o que está acontecendo. Há um embate mais duro entre alguns medalhões da mídia tradicional e nós aqui do BookTube. Mas é preciso que nós do BookTube defendamos nossa posição, defendamos nossa legitimidade, sob pena de as críticas se acumularem e daqui a pouco não haver apenas uma recepção negativa, como eu disse, mas uma recepção negativa que anula a nossa possibilidade de fala. Gostaram do vídeo? Deem um like, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, suas impressões, me sigam em minhas outras redes sociais, no Scoob, no Instagram e no Facebook, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Comprem através do link abaixo da Amazon e ajude o canal. Eu vou deixar aqui também os links para todos os artigos que eu citei, para alguns outros também, favoráveis a nós booktubers. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!